Por aqui iniciamos mais uma produção do conhecimento, e este material foi construído no intuito de socializar sobre as ideias iluministas e como as suas repercussões se concretizaram na Revolução Inglesa e na Revolução Americana. Desenvolvemos uma socialização de conteúdo de maneira lúdica. Sendo assim, faz-se necessário uma concentração dentre a dinâmica desta produção. Sejam todos e todas bem-vindos. Já iniciamos a nossa aula em podcast. Para que todos possam se sentir dentro da nossa aula, eu vou estar explicando para vocês como foi desenvolvido e como foi organizado todo este material. Vejam só, esta aula está em podcast. Ela foi produzida pelos discentes do curso de Licenciatura em História da Universidade de Pernambuco, a UPE, na modalidade EAD, solicitado então pela professora Janaína Guimarães. Tem como objetivo apresentar o iluminismo e sua repercussão revolucionária. A condução e a apresentação deste material ficará por minha conta. Eu, o discente José Robson, farei a mediação e a interlocução dos assuntos abordados nesta produção. No bloco 1, falaremos sobre o iluminismo e suas principais ideias. Para este, convidamos o discente José Breno. Oi, Breno. Vamos lá, então, iniciarmos. A gente está ansioso para saber o que você tem a nos dizer sobre o iluminismo. E aí, vamos ouvir de você. Olá a todos, meu nome é José Breno, sou discente do curso de Licenciatura em História da UPE e de maneira introdutória ao nosso debate, falaremos agora do que foi o Iluminismo, como se deu esse movimento e quais as principais ideias surgidas a partir de então. Bem, vejamos. O que conhecemos como Iluminismo surgiu no século XVIII, ou no século das Luzes, onde os pensadores iluministas buscaram contrapor suas ideias ao chamado Tempo das Trevas, que, como o próprio nome sugere, seria um período onde a razão estava adormecida, para não dizer esquecida, por aquele povo movido pela fé. Daí surge a ideia pejorativa de que a Idade Média não cedeu avanços para a história humana, sendo apenas uma lacuna de 1000 anos, sem uso da ciência ou da razão. O iluminismo, responsável por ressurgir com a razão e de maneira metafórica, reacender a chama do conhecimento. Vale ressaltar que, apesar de ser um pensamento novo, digamos assim, as origens do pensamento iluminista se deram tanto na Antiguidade como na Idade Média. Estavam entrelaçadas sobretudo com a influência do pensamento grego e romano, ou o pensamento clássico, como é mais facilmente identificado. Para explicar mais resumidamente o tema, vamos nos atentar aos 4 principais pensadores do movimento, que com seus ideais lançaram as bases do mundo moderno. A começar por John Locke, também chamado de pai do iluminismo, que defendia o liberalismo político. Voltaire, que era um crítico do domínio da igreja. Rousseau, que era um idealizador do modelo de governo democrático. E por fim, Montesquieu, que dizia que o governo deveria ser repartido e dividido em 3 poderes, sendo o legislativo, o executivo e judiciário. Podemos ver muito desses reflexos nos dias de hoje, especialmente as modificações na sociedade, que veio a influenciar diversos movimentos revolucionários, do qual trataremos de 2 desses aqui ainda nesse podcast. Muito obrigado, Breno, pelas contribuições. Tenho certeza que os nossos ouvintes, eles conseguiram entender algo sobre o processo do iluminismo. Ficamos muito gratos. E já convidamos você para ficar junto com a gente no segundo bloco. Iniciamos esse bloco, o bloco 02, o bloco número 2, com o discente também do curso de Licenciatura em História da UPE,
Washington de Santana. E nesse bloco a gente vai refletir acerca das eras revolucionárias. A princípio, trataremos sobre a Revolução Inglesa. Seja bem-vindo, Washington. Se sinta acolhido. Esse momento é para a gente poder dialogarmos e entendermos esse processo das revoluções. E para isso convidamos você. Agora a palavra é com você. A Revolução Inglesa. Somos tentados a imaginar a Revolução Inglesa como um único evento, mas é preciso percebê-la de um modo gradativo, ou seja, como uma sucessão de fatos que vão acontecendo em dois momentos. Em 1640 a 1649, a Revolução Puritana, e em 1688, a Revolução Gloriosa. Nesse processo de construção, não se pode negar a importância da política e da Constituição, que passou por conservadores e liberais, os Whig e os Tory, que a partir das lutas políticas vão dando forma e outras maneiras de pensar e agir. Enquanto os liberais combatiam o absolutismo monárquico e propunham as liberalidades individuais, os conservadores viam nesta revolução um movimento conduzido por ambiciosos que estavam no parlamento e eram contra o rei e queriam se apossar das terras comuns. Os liberais veem a revolução como um progresso para a nação e para a sociedade, enquanto que os conservadores veem neste movimento apenas um interesse de uma classe, da burguesia, contra o rei. A tradição historiográfica do século XX entende a Revolução Inglesa a partir do caráter constitucional. Mas o que seria isto? Seria o esvaziamento dos aspectos econômicos e sociais, se tornando uma luta entre partidos, o liberal e o conservador. Era preciso olhar para a história para tirar as lições necessárias no presente. Esta missão vai caber a Richard Tawney, que no século XX vai perceber o capitalismo vinculado ao econômico e ao político. Lawrence Stone vai falar das crises sociais como a crise da aristocracia, que seria a crise política, onde estaria presente a alienação da nobreza em relação às instituições políticas e religiosas vigentes. A queda da aristocracia faria com que Carlos I caísse em 1640, quando a monarquia se viu isolada e à mercê de seus inimigos. Já a interpretação materialista dialética vê a crise socialista inglesa dos anos 30 a partir da visão marxista e da social-democrata. É o historiador Christoph Hill que vai tratar da perspectiva marxista no século XVII, a partir da perspectiva soviética. Ao olhar para a realidade inglesa, ele vai apresentar a aristocracia fundiária e o clero proprietário protegido pelo poder absolutista, e do outro lado a burguesia progressista e a nobreza, protegida pela nobreza. Em 1640, a Revolução Inglesa pode ser compreendida numa luta de classes. O rompimento com o stalinismo soviético fez com que intelectuais como Christoph Hill buscassem outra forma de compreender a Revolução Puritana no seu caráter ideológico. A Revolução Cultural e a própria política buscaram estabelecer as suas características próprias. É preciso levar-se em consideração que a crise do século XVII e a Revolução estavam intimamente ligadas à economia que tocava a vida social. Houve também quem atribuísse à Revolução Inglesa um caráter conservador, onde teria havido um racha político entre a corte e o país. Apesar de intelectuais como Hobbes e Locke não veem com bons olhos o termo revolução, é preciso que entendamos que este momento histórico inglês é marcado por profundas transformações na sociedade, o que permite que a mesma seja chamada de revolução. A Revolução Inglesa foi a primeira das revoluções modernas que vai apresentar um modelo de luta política revolucionária até a chegada da Revolução do Proletariado. Sendo assim, podemos dizer que ela marca o início das revoluções burguesas, mesmo tendo caráter democrático e liberal e compromisso social no qual a nobreza e a burguesia mudam a maneira de produção de forma a romper com o cercamento da terra e construindo uma filosofia administrativa baseada no tripé: Banco da Inglaterra, Governador do Tesouro e Primeiro-Ministro. Dessa forma, a Revolução Inglesa está ligada à Revolução Industrial, pois a primeira preparou o terreno para o capitalismo.
A Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, a Revolução Sociopolítica e a Revolução Econômica dão um novo rosto à Inglaterra em 2 séculos de sua história, o século XVII e o século XVIII. Agradecidos pela sua colaboração, Washington, nos sentimos contemplados com a sua fala e assim como já falamos com o Breno e com você, pedimos que também acompanhe o nosso terceiro bloco final, né, que também é sobre outra revolução. Fica com a gente. Assim, finalizando esse processo de entendermos o iluminismo e suas consequências, ou até mesmo entendermos como foi suas revoluções, nesse bloco 3, né, contaremos com a participação de Franklin Douglas, também aluno do curso de licenciatura em História da UPE, e ele vai refletir junto com a gente, trazendo, sobretudo, a fala sobre a Revolução Americana. Seja bem-vindo, Franklin. O que você tem a nos dizer? O que a gente pode falar sobre essa Revolução Americana? Olá, me chamo Douglas e falarei um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. Bom, o conflito da independência americana deixou algumas marcas na separação relacionada ao colonialismo que aconteceu no território das Américas, sendo a primeira ocorrida nas mesmas. Nesse sentido, as pessoas que habitavam as chamadas 13 colônias no período envolvendo o ano 1760 perceberam a época de maneira a qual havia crescido tanto uma tirania ligada à monarquia, quanto no nomeado parlamento inglês referente aos domínios da América. Dessa maneira, as mais relevantes manifestações estadunidenses naquele período foram pelo motivo das renovadas taxas serem observadas como arbitrárias e, assim, atingirem as culturais autonomias que tinham os colonizadores. Além disso, nas manifestações em ruas e ainda em povos ocultos e também nas assembleias dos continentes, essa movimentação relacionada aos colonizadores alcançou dimensões acentuadas. Com isso, a autonomia estadunidense se transformou em uma determinada razão a qual foi pública e conquistou não apenas os espaços ligados ao conflito, mas também as ruas naquele tempo. Ainda é importante ser destacado que depois do final desse conflito, teria as localidades das quais eram colônias foram modificadas para serem ambientes estatais com liberdade. Dessa forma, iniciou-se um debate nas mesmas sobre a renovada estruturação ligada à chamada política a qual iriam constituir, e foi durante um especificado período de tempo decretado uma constituinte estadunidense. E ainda houveram algumas discussões sobre especificados assuntos na época, como a criação da união dessa nação. E por não terem coisa alguma definida, teria sido exigido um grande empenho vindo tanto da política quanto nomeado de intelectual no intuito de ser feito uma maneira renovada para a administração naquele período. Desde já agradecemos também, Franklin. Que bom poder compreender esse processo, né? E dessa forma que você nos passa com bastante autonomia. Muito obrigado. Assim finalizamos nosso material. Esperamos ter contribuído com a construção do conhecimento. Entendemos que é necessário conhecer e estabelecer essa conexão com a história sempre, sendo assim podendo analisar por diversos meios como a mesma foi constituída.